Fala galera, estamos aí para mais um vídeo, finalmente, voltando a falar dos filmes, né? Hoje estamos aí para falar do Coach Carter, Treino para a Vida. Anunciei para você já anunciei há 2 anos praticamente, né, que o canal ficou parado, finalmente estamos voltando. E eu tenho algumas ressalvas para fazer, então vou direto ao assunto, tá? Primeira coisa, eu dei uma organizada no canal, se vocês forem lá, vocês vão reparar que está tudo numerado, categorizado. Isso vai ajudar a gente ao entendimento do nosso trabalho. Então, quem está chegando agora, tá? Eu vou colocar um card para ir direto para a apresentação, tá? Apresentação eu vou explicar o canal, vou dizer para quem que é esse vídeo, o que eu ofereço, né? Qual é o meu diferencial. Tem uma coisa cruel que eu tenho que falar logo de cara para vocês, como tá lá no começo. Aí depois eu tenho outras verdades cruéis também. Quem eu sou, né, de me apresentar quem eu sou, o que eu posso oferecer, isso, né, que eu estou oferecendo aqui no canal. E finalmente, né, o que é terapêutica. Então tudo isso que vocês entenderem tem que ir no começo, tá bom, gente? O vídeo vai seguir uma ordem, todos os vídeos que tá chegando agora seguem uma ordem. É interessante vocês assistirem na cronologia dos vídeos. Tá, apresentação. Outra coisa, eu comecei os vídeos, né, dos filmes falando sobre medo. Então a gente vai fazer uma demonstração prática de como a gente vai estar abordando os temas. Eu comecei com o medo. O tema que eu coloquei foi o medo e receio. Então, no primeiro filme, Uma Mente Brilhante, vocês vão ter exemplos de medo. No segundo filme, que é Meu Nome é Rádio, Uma Mente Brilhante, tem o card aí, tá? Vamos falar sobre medo, que é a queixa, tá? Tá na categoria Lugar das Queixas, é o segundo tema. O primeiro tema é a apresentação. O segundo tema é o Lugar das Queixas. Então entra o medo e receio. Aí vai ter um subcapítulo que é o medo, que eu tô deixando, né, quando eu deixo o card. E o receio é o filme Meu Nome é Rádio. Esse eu não coloquei em princípio com o intuito de focar tanto no receio, mas tem exemplos e são exemplos práticos, tá? Tanto no filme quanto aqui no canal. A prática está no viver, eu estou explicando aí sobre medo e receio. Receio como um tipo de medo. E aí dando exemplo do ciclo que a gente vai fazer pro canal. Vou explicar um pouquinho melhor, tá? Mas fica aí o card pro filme do Meu Nome é Rádio também, para vocês acompanharem na ordem. Tá chegando agora principalmente, né? E quem veio já do começo, eu já vim postando os vídeos, mais ou menos com raras exceções, eu postei os vídeos na ordem. Terceiro tema que a gente vai falar, gente, na verdade a gente já começou a falar, é a compreensão do problema. Então tem a queixa, aí depois da primeira apresentação, tá? Mas assim, em relação às questões, vem as queixas como o segundo tema, né, que é o início da queixa. A partir disso, a compreensão do problema. O terceiro tema é a compreensão do problema, é o terceiro estágio do nosso ciclo, tá? Ali eu já falei da compreensão do problema, do medo e do receio, dentro da questão da responsabilidade e o próprio caminho. Eu coloquei isso com o viés do medo, tá? E esse tema da responsabilidade e do próprio caminho, ele não é exclusivamente, preste atenção, gente, não é exclusivo do medo e do receio. Por isso que são ciclos, tá? Nesse momento eu fiz uma pegada mais voltada para o medo, pela questão do tema estar recente, medo e receio, do filme Um Homem Entre Gigantes. Então vocês vão agora ter o card aqui para pegar o início dessa parte. A responsabilidade e o próprio caminho, como o Homem Entre Gigantes, tá? O que a gente vai falar hoje é um
outro desdobramento que é parte da compreensão do problema, que é o problema da aparência. Hoje a gente vai falar do filme Coach Carter pela pegada da questão da aparência. A gente vai falar de um subtema dentro do problema da aparência, que é a imagem. Então, eu vou dar uma pegada nesse filme a partir disso, e conforme outros temas apareçam, eu vou estar falando também. Mas para vocês entenderem, tá bom? Como é que a gente vai ficar fazendo? Primeira coisa é a queixa, medo ou receio. Aí poderiam entrar outras queixas, tá, gente? Estresse, terror, podem entrar outras queixas, depressão. Aí a gente vai ter a compreensão do problema, porque existe uma diferença entre a queixa e o problema. Muitas vezes a queixa, no caso de um paciente que chega no consultório, muitas vezes a coisa da qual ele se queixa não é o problema, é o sintoma do problema. Tá? Então a gente não pode achar que problema é o mesmo que queixa. Às vezes uma pessoa se queixa de uma dor, por exemplo, no pé, mas o problema muitas vezes é que a pessoa está com um prego no pé que faz o pé doer. Não adianta eu dar um analgésico porque o problema é a dor. Eu tenho que entender que tem um prego no pé do paciente. Eu não posso restringir, acreditar no que o paciente fala. E vocês vão entender a partir desse exemplo, isso aí, o consultório é um exemplo, tá, gente? Que na prática também vocês não podem acreditar que vocês sabem qual é o problema a partir da queixa que vocês têm. Que aquilo de que ou de quem vocês reclamam necessariamente é o problema. A ideia aqui é a gente se aprofundar, tá bom? Entender um pouco melhor. Não se aprofundar a nível terapêutico. O que eu quero dizer com terapêutico? Clínico. Terapêutico pode ser. O efeito terapêutico pode existir numa fala. Mais para frente eu vou trazer filmes que vão ilustrar isso. O efeito terapêutico não é patrimônio, não é monopólio, não pode ser detido pela medicina. Nenhum saber da medicina, nem a psicologia, nenhum. O efeito terapêutico, ele simplesmente se dá, ele acontece, tá bom? Eu só não quero entrar nesse assunto agora, porque tem um monte de coisa para falar com vocês. Então lá, desdobramentos dessa compreensão do problema, a gente já falou que é a questão da responsabilidade e do próprio caminho. E dentro disso, gente, a gente tem o problema da aparência, e a aparência tem outras questões dentro dela. Uma é a imagem, tá? O quarto tema, gente, apesar dele ser um tema que está aqui como quarto tema, ele aparenta ser futuro, eu coloquei aqui a questão do retorno e do projeto itinerante. Por que eu coloquei como futuro? Porque quando eu tive o retorno, eu já havia falado sobre a responsabilidade do próprio caminho, tá? E ele faz parte da compreensão do problema. Esse retorno do projeto itinerante é como se fosse quase um tema paralelo, tá? Vocês vão ter aí novamente um card com um retorno. Quando eu parei de fazer os vídeos, eu fiquei quase 2 anos parado e retornei. Aí, quando eu comecei os vídeos, eu fazia esses vídeos numa instalação que eu tinha, numa clínica em Campo Grande, que eu tinha um projeto social. Devido à pandemia e as dificuldades posteriores referentes a isso, eu tive que fechar. Aí eu tenho um vídeo também que eu estou falando do encerramento desse projeto. Isso futuramente pode ser usado como exemplo. Eu vou ter que mencionar, não estou mais lá, mas eu posso me referenciar. Por exemplo, a questão da simplicidade, questão de valor, nós vamos falar de valores futuramente, então retornar isso. E do exemplo prático. Exemplo no sentido de ter um exemplo para falar e também de você ser exemplo daquilo que você acredita, você atuar de acordo com o que você cria, você ser exemplo, tá? Exemplo de várias maneiras. Eu posso, me reservo o direito, como se diz, de aproveitar isso. Então fica aí guardado da nossa trajetória. Aí tem uma parte final do retorno, mas tem que assistir na ordem, supostamente. E tem alguns capítulos posteriores que são vídeos, não capítulo, mas vídeos posteriores referentes ao projeto itinerante. Aí eu vou ter a apresentação do Fusca, novamente vou deixando o card quando eu fale, tá? Aí tem vários, então eu vou deixar o primeiro desses, aí vocês vão ver que eu criei no canal playlists também. Então dentro das playlists
vão haver vídeos conforme eu estou falando nessa ordem, porque eu estou organizando o canal também dentro dessa ordem, tá, gente? Na verdade, eu organizei até antes de falar com vocês, mas ainda dou uma revisada para ver se tem algum erro, alguma coisa, tá bom? Então tem a apresentação do Fusca, depois tem a chegada do Gol. Alguns vídeos estão intercalados porque foi assim que a coisa aconteceu. Enquanto eu estava fazendo vídeos com o Fusca e usando e tal, aconteceu da chegada do Gol, eu achei que ia pegar no dia, daí não foi e tal. Aí depois eu continuei com o Fusca, então esses vídeos estão nessa ordem, então tem a chegada do Gol. Aí depois no final tem o vídeo da limpeza do Gol, que foi um vídeo, infelizmente eu tive um acidente e terminou essa parte, né, do Gol. Aí eu fiz uma parte de viagem teste para Piraí, que era do atendimento itinerante. Também vai constar aí para vocês, são várias partes, eu vou botar o primeiro. Uma colinha aqui, tá, gente? E daí a gente vai para o quinto tema que eu realmente quero explicar, né? O terceiro tema era o desdobramento do problema, o quarto foi essa coisa meio paralela. Agora o quinto é uma continuidade, que é do desdobramento do tema, que é a condição básica. Antes da gente ter, de fato, uma lida com o problema, a gente vai ter a condição básica para a lida com o problema. Ela vem antes, tá? Então, dentro dessa condição básica, vai estar a simplicidade, por exemplo, que eu já comecei a mencionar, trazer algumas coisas com os últimos vídeos agora do Focus. Tanto que eu já enumerei o Focus separado do projeto itinerante. Eu já coloquei, até porque eu não estava fazendo, né? Mas ali dentro da questão do Focus eu peguei exemplos de simplicidade. Então a gente vai estar falando aí dessa parte da simplicidade posterior a essa do Coach Carter, mas não em seguida, tá? A gente já tem essa parte da simplicidade inicial que eu vou tomar apenas para fins de demonstração. Aí depois agora do Coach Carter vai ter a condição básica sem método. Esse capítulo específico, a condição básica sem método, a gente vai usar aquele filme Déjà Vu, ou no francês Déjà Vu, mas eu não sei a pronúncia correta, mas é Déjà Vu, é um pouco parecido com isso. Filme com o Denzel Washington, tá? Quero falar da condição básica sem método. Não vou explicar agora, vou explicar no decorrer do filme, tá? E eu tenho um último aviso para vocês agora para a gente iniciar a falar do filme. Começar a falar do filme. Quando tiverem, eu vou falar sobre a questão do seguinte, mas quando a gente tiver um tema novo, uma queixa nova, como estresse, por exemplo, a gente vai estar falando do lugar da queixa, da compreensão do problema e dos desdobramentos desse problema, para depois retornar à condição básica. Geralmente eu vou trabalhar com um problema, um desdobramento ou dois, né? Não tem a questão de número, não importa muito, e na condição básica um valor. Esse valor muitas vezes ele pode ser correspondente, mas na verdade eu vou ver o quanto de gancho e link eu tenho de um tema com o outro. Eu vou tentar colocar coisas que eu acho que encaixem, só que não são necessariamente interligados. Não é causa e solução, por exemplo, tá? Queixa e solução. Por quê? Porque, por exemplo, eu não resolvo o problema do medo com a simplicidade, pronto, acabou. Agora, a questão da simplicidade como condição básica para a lida é um bom começo, mas vocês vão precisar de alguns valores, algumas questões ali para estar junto com essa simplicidade. A mera simplicidade não resolve. Então não é uma relação problema-solução, é um processo que a gente vai estar fazendo aqui, um amadurecimento, é uma interligação de coisas que se atravessam, tá? Tem mais a ver com uma trama do que com causa e efeito, problema e solução, uma correspondência direta e imediata entre uma coisa e outra. Teve A, então é B. Mas eu vou tentar colocar em condição, uma certa condição privilegiada, um valor mais relativo possível com a coisa que a gente está falando, obviamente. Sendo que também tem um detalhe, gente. No início agora, que eu estou fazendo os primeiros vídeos, com os primeiros temas, eu estou procurando também colocar os filmes assim, menos específicos e mais amplos, mais vagos, que me deem margem maior para futuramente eu estar citando. Então, em vez de pegar um filme que fala de um tema específico, eu tentar pegar um filme que fala de alguns temas juntos, para eu poder estar mencionando e ter uma
disponibilidade maior de exemplos, tá? Senão eu vou ter que ficar muito restrito. Então agora tem um filme, por exemplo, que eu vou indicar futuramente para vocês, que é o Jerry Maguire. Eu adoro esse filme por várias razões, mas ele dá margem para falar de muita coisa. Dá para citar 5, 6 assuntos assim. Então, não estou falando para vocês verem esse filme agora, tá, gente? Eu vou falar na ordem, porque vocês vão começar de filme antecipado e vão tentar entender sozinhos. Eu não recomendo fazer isso, tá? Eu vou fazendo com vocês aqui junto a nossa caminhada. Se vocês quiserem, eu vou comprar um DVD, eu vou... Aí pode ser, gente, mas eu vou estar sempre falando, tá? Dos filmes mais ou menos na ordem, eu vou avisar com antecedência. Por exemplo, agora, já falando que o próximo filme vai ser o Déjà Vu. Eu vou falar Déjà Vu, tá bom, gente? Aviso sobre o sininho. Gente, quando eu comecei o canal, eu falei com algumas pessoas sobre a questão do sininho, não do sininho propriamente, mas das notificações. Algumas pessoas disseram que não estavam recebendo notificações. Aí eu fui verificar. As pessoas que eu pude verificar, haviam 2 problemas. Primeiro, achar o canal estava difícil. Gente, eu não sou de ficar fazendo corte, mas agora aqui onde eu moro, passa trem aqui muito próximo, então o barulho é muito alto. Por mais que eu queira ter a coisa mais natural, mais assim, direto, não vou botar barulheira de trem. Até escapou no último vídeo do Focus, acho que foi no último, mas um deles escapou até o barulho do trem. Então dá pra quem quiser saber, ficar curioso. Eu estava tão envolvido com o negócio que eu não parei de falar. Então quando eu dei uma travada, uma pausa, geralmente é por causa disso, porque fica muito alto no som. O trem atrapalha. Então, gente, o que eu pude verificar com as pessoas que eu conhecia é que, primeira coisa, o canal estava difícil de achar. Eu mudei o nome, botei videoterapêutica, tudo junto, sem acento. Com acento estava mais difícil de achar, ok, mas a ideia não é que vocês tenham que procurar o canal para ver o vídeo, a ideia é que vocês curtam na medida do possível, né? Possam estar curtindo, ativem o sininho, só que aí entra o segundo problema. Eu ativei o sininho, mas eu não recebo notificação. Gente, teve uma pessoa que falou isso pra mim, a notificação do YouTube no celular dela estava desativada. Então assim, estava desativado a notificação e também estava desativado, o sininho estava riscado. Então, gente, se você não... O que acontece? Se você excluir a notificação por causa de outros canais, você não vai ter nenhuma notificação, inclusive a minha. Para vocês receberem, tem que estar no sininho e tem que estar personalizado, tá? Além de estar no sininho, tem que estar personalizado, porque senão vocês ou vão aceitar tudo, aí vão receber um monte de notificação, ou não vai receber nenhuma, inclusive a minha, tá? Então é isso, gente, tem que ativar o sininho, tem que estar ativado, não adianta só se inscrever, se não ativar o sininho não vai receber. Talvez curtindo e compartilhando apareça mais, o YouTube tem esse entendimento. É uma ajuda que vocês me dão, gente. Eu vou pedir, quem puder me ajudar, por favor, ajude sim. Se puder curtir todos os vídeos que você estiver assistindo, curtir, cara, vai ajudar pra caramba, mas eu não vou ficar pedindo, eu vou botar um lembrete ali, aquele sininho, curtir, compartilhar, ali na hora, já jogar ali dentro do vídeo, eu não vou ficar pedindo. Quando eu vejo um vídeo que a pessoa fica pedindo, eu acho muito chato. Vocês sabem que eu preciso, é bom, mas eu posso até me tornar um youtuber, mas eu não vou me tornar um pedinte. Então, gente, se vocês puderem, legal. Se não puder também, paciência. Eu agradeço quem quiser fazer esse esforço, tá bom? Não vou ficar pedindo, mas deixo claro aqui que vai ajudar muito quem puder ter essa boa vontade, tá bom, gente? Então essa parte de avisos aí, explicações, a gente está encerrando. E eu vou começar a falar agora do filme. Bom, gente, então, vamos falar aqui. Medo de perder. Para começar. O medo de perder é a coragem de arriscar. O Coach Carter, logo no início do filme, a gente mostra ele com uma loja. O cara tem um histórico de recorde da escola dele, né, da Richmond. Ele tem uma loja, quer dizer, ele está relativamente bem de vida, né? O filho estuda na St. Francis e quando ele foi para Richmond, ele ia perder muitos jogos do filho. Ele não era técnico da St. Francis, mas ele tinha uma presença que a questão dele estar como técnico da Richmond ia atrapalhar a presença dele nos jogos, e o filho queria viver essa jornada com um pai. Então,
O Coach Carter, nesse primeiro momento, gente, a aparência, eu vou falar, gente, é a aparência, vocês podem escutar, tá? Nem tudo que eu vou falar eu tenho condição de falar uma verdade me baseando no filme. Eu vou me basear no que aparenta pelo filme. Se eu errar, não tem problema, é que o filme não dá elementos suficientes, tá, gente? Mas eu vou procurar sempre nessas horas dizer, não que mas que parece. Não vou usar o verbo ser, tá? Vou usar o verbo parecer. Vou dizer que alguma coisa parece. Então, eu já quero dizer justamente isso, tá, gente? Mas o Coach Carter estava relativamente tranquilo, não precisava provar nada para ninguém, muito menos estragar a sua vida ou a sua carreira se envolvendo nesse projeto. Então, no primeiro momento já, essa coisa do que a gente falou aí de responsabilidade, do próprio caminho, ele precisa ter se envolvido com aquilo ali, gente. O negócio ali, como a gente fala, chapa quente ali, situação complicada, ele não precisava daquilo ali, mas foi fazer uma diferença, ele estudou lá, tem uma questão, lá na frente ele fala sobre o passado dele, eu vou deixar para falar só lá na frente, assim, mas ele não precisava, tá, gente? Isso é o quê? Você se lançar nas coisas, você pegar alguma coisa, eu quero fazer, não é fazer porque vou me dar bem, porque vai luzir bem, mas assim, vou pegar uma coisa, vou fazer, eu quero fazer, você não sabe como é que vai ser, não podia chegar num lugar daquele achando, eu vou arrebentar. É muito difícil, né? Você faz se você for pretencioso, mas você não entende tanto ao ponto de poder falar isso, tá bom? E detalhe, não é só meramente a loja, né, gente? É a clientela também. Porque loja sem clientela, se você se queima, se acontece um problema, bye clientela, bye lucro, daqui a pouco fecha. É isso também. Aí, gente, no começo já, né, tem aquele jogo, o primeiro jogo da Richmond mostra contra justamente o St. Francis. E aí tem um jogador que é o Ty Crane. Ty Crane é o craque do St. Francis. Agora, o interessante é que esse jogador, esse cara, né, esse Ty Crane, ele tem o status de ser uma promessa no esporte. Então, de ser o próximo LeBron James e tal. O repórter vai falar com ele, tipo assim, como é que é essa coisa de você talvez ser o próximo LeBron James? Ele fala, LeBron James, eu sou o único Ty Crane. Bom, gente, essa fala, ela é importante, tá? É muito fácil você pegar isso e falar que é antipático, que é arrogante e tal. Só que tem um lado muito bom disso também, que é justamente de você assumir a responsabilidade pelo teu próprio caminho. Se você banca aquilo ali, gente, aí entra aquela questão, o arrogante, o que é arrogar? É trazer para si. Arrogante é aquele que arroga para si, traz para si a responsabilidade, ou ainda um direito ou alguma coisa. Ele ali está dizendo que ele é o único Ty Crane. Ele não está dizendo que ele vai ser melhor do que LeBron James, ele vai dizer que ele está dizendo ali que vai ser o único. Talvez tão significativo quanto, né? Um nome emblemático, o único Ty Crane. Se você é um desconhecido, isso não importa. Então é claro que tem uma certa presunção. Só que ele é bom, ele não está fantasiando, ele não é nada, nem ninguém. Ele está vivendo um retrospecto e ele está falando ali sobre um caminho próprio dele mesmo. Tem muitos atravessamentos aí, tá, gente? De você entender teu nome como uma marca, de você se referir a si mesmo como terceira pessoa. Eu estou apontando para um lado disso, não estou dizendo que isso é bom e pronto. Tem um lado nisso que é bom, tá, gente? O lado de você entender que você é único, que a tua jornada é só sua. Se você tem essa consciência, isso pode contribuir muito para o teu valor pessoal, até como atleta também, para você não copiar os outros, você ter personalidade, consciência da sua vida, das suas escolhas. Você imita alguém, às vezes tu vai tomar uma escolha errada porque foi o que o outro fez, né? Então você pode usar isso em teu favor, tá? Acho importante sinalizar isso. Além, é claro, né, da questão que circula tudo isso, que é a identidade, tá no molho de tudo isso, tá, gente? A identidade é o principal ali.
Você é o único vai para mim, né? Então tem as coisas que são as suas, é identitário, isso daí é importante. Bom, aí, gente, tem aquele começo bem caótico, né? Aquela briga lá do time, e cada um fazendo o que quer lá. Não é um time, né, gente? É aquela história. É um conjunto de individualidades, tá? Cada um tem uma vontade, cada vontade aponta para um lado. Como é que você vai jogar bem em equipe se cada um for uma coisa, né? Então fica difícil. O Coach Carter, né, ela estava chegando ali na escola, por coincidência também o filho dele jogava no St. Francis, então ele chegou junto ali para assistir o jogo, né? Hoje viu o filho jogar, apesar que o filho ficou no banco, mas ele foi lá acompanhar o filho e já foi ver também o time, né, do Richmond. O problema todo aí é o posicionamento desses indivíduos, tá, gente, em relação ao time. Porque a ideia do time ali também é você usar o time para o teu benefício. O time por si só, ganhar ou perder, se ganhar um campeonato no ano que vem tem outro, não faz muito sentido o time pelo time. Mas você ter o time como uma maneira de você alcançar uma vitória pessoal, do seu desenvolvimento, de tudo que o filme alcança, né, posteriormente, o time vale a pena você fazer algo pelo time e ao mesmo tempo estar fazendo por si mesmo, tá? Bom, deixa eu ver agora. O próprio técnico do time, né, o técnico atual ali antes do Coach Carter balança a cabeça, eu sabia, descrente, né? Nem o próprio coach tinha ali um trabalho, uma mentalidade que não estava ajudando o time aparentemente. Além dele esperar o pior por vir, né? Isso é um problema sério. Aí o time perde, né? Uma diferença grande de 22 pontos e nem conseguem terminar o jogo. Além de perder, ainda brigam, né? Então, pela questão assim da aparência, né, pega muito mal, né? E assim, quando eu falo da aparência, eu falo dos medos e receios, né? Você briga ali, você está se defendendo. Tá todo mundo atacando, mas todo mundo está se defendendo nas provocações, acusações. Então eles aceitam provocação, o time aceita a provocação do outro time. Quando o outro time quer humilhar, eles levam realmente pro pessoal, eles reagem àquela provocação, porque eles estão preocupados com a aparência. E o medo de ter uma aparência negativa, ou o receio de ter uma aparência negativa. Só que qual é o fruto disso? Qual é o resultado? O mais importante ali e de fato, qual é o fato? O time perdeu 22 pontos de vantagem, perdeu por 22 pontos de diferença, né? Ainda tem a vergonha, fazer o vexame de ter uma briga, fica aquela coisa baixa, né? De pancadaria e derrota, né? Então, assim, para você, pelo teu medo de ser humilhado, de ficar mal na fita da tua aparência, você conquista o quê? Uma aparência péssima. Olha só como é que o medo não protege. O medo da aparência, você tem a vergonha e a derrota. Quando eles vão pro vestiário, tem uma continuidade disso, né? Então o problema deles, não, aí vocês veem só como a questão não é, não, mas foi a provocação. Como tinha essa fragilidade, eles vão pro vestiário, não tem mais ninguém do St. Francis no vestiário. Aí eles continuam sofrendo entre eles pela questão da aparência. Como? Acusando um ao outro, reclamando da derrota, imputando ao outro a responsabilidade. Ninguém fala do que errou, mais do que o outro errou. E todo mundo está preocupado com a aparência, então ninguém aceita aquela responsabilidade que é atribuída a si. Então fica uma coisa de passar batata quente um pro outro. Você fala de mim, eu falo dele. Ele fala do outro, ele fala de mim, que eu falo do outro. Então ninguém segura a batata quente. Todo mundo vai passando, fica um ciclo de acusações
todo mundo, na verdade, está mal, a aparência está ruim para todo mundo, mas as pessoas estão tentando se salvar, pelo menos na esfera individual. O problema é o pelo menos. Esse pelo menos significa rebaixar o nível. Você, para dizer pelo menos, você praticamente tem que aceitar o nível abaixo desse pelo menos. Eu gosto do exemplo de pular elástico. Sei que quem brinca, né, pular elástico, o elástico está lá no alto, aí quem consegue pula direto, pula sem encostar. Quem não consegue, tem lá aquele esquema de você jogar a perna, pode dobrar na perna, abaixa para poder... Você abaixa o elástico para você poder pular, que você consegue pular no alto. Então, para você se safar, o que você puxa para baixo ali? A linha limítrofe, né, gente? A linha limite da qualidade. Quando você, por exemplo, estipula uma meta, uma linha do que você entende como ou ideal ou da tua qualidade, do que é aceitável, você faz o quê? Não foi bom, mas o fulano fez pior. Aí você aceita como se você teria feito muito melhor se não fosse o fulano. É uma mentira, você não jogou bem. Mas em vez de você dizer eu não joguei bem, não foi bom, ponto, o outro me atrapalhou, teria sido muito melhor se não fosse o outro, ninguém joga bola pra mim, coisa do tipo. Isso, gente, essa coisa do pelo menos, que a gente está acostumado a falar, pelo menos, gente, isso é a fórmula da mediocridade. Isso é extremamente perigoso, tá? Porque o que acontece? Para você salvar o presente, você compromete o futuro. Para você se sair não tão mal assim, tipo assim, a culpa não foi minha, para você tentar, não é para você sair, tá, gente? Para você tentar sair, se livrar, se esquivar, você fala, mas o outro não passou bola para mim, o outro jogou mal, o outro não fez nada. Só que o que acontece? Você diz assim, é isso que acontece se o outro não fizer nada. Eu não vou fazer mais do que isso, dependendo do que o outro fizer. Eu não poderia, eu poderia, mas eu dependo do outro. Você tira a tua autonomia, a tua responsabilidade de melhorar e a possibilidade de você colocar uma meta. Porque se eu dependo do outro que não passou a bola para mim, como é que eu posso dizer que eu vou jogar bem no próximo jogo? Se eu dependo do outro, eu não posso dizer que o outro jogo vai ser diferente, ou eu sou um excelente jogador, apesar do outro. Isso é a primeira coisa, você não consegue avaliar teu jogo.